E aí, tudo bem? Um grande abraço virtual a todos e vamos prosseguir com mais um estudo semanal do Evangelização no Mais Além. Hoje nós estamos no capítulo 14, o caso da evangelizadora Camila. Na semana passada, eu comentei aqui que a sensação do capítulo anterior era que ele continuasse, né? Era um diálogo lá com Bezerra de Menezes, né? Do Lúcio, e lógico, um diálogo com Bezerra de Menezes e ele dando aquelas instruções valiosíssimas. A sensação era da gente querer escutar, né, o Bezerra de Menezes. Então, como presente, neste capítulo 14, a gente vai ter a continuidade de toda essa instrução que Bezerra de Menezes passou ali para o Lúcio e a Aninha, né? E demais ajudantes ali de todo o processo. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Prosseguindo com o acompanhamento ao nosso pequeno, Bezerra salientou: meu caro Lúcio, precisamos nos concentrar agora nas medidas que auxiliarão a evangelização eficiente de nossa criança, em regime de provas duríssimas. Lembrando, né, que o nosso pequeno, ele estava, sim, em regimes de provas duríssimas, pois ele estava sendo perseguido, né, por desafetos de vidas anteriores, né, de forma obsessiva, né, são desafetos que ele criou em outras vidas, e agora esse espírito no corpo de um jovem de 7 anos, ele está ali sofrendo todas essas provas, na forma de obsessão, onde esses espíritos o reencontraram e ele está ali sofrendo e trazendo todo esse sofrimento à sua família em consequência. Certamente, para isso, porém, precisamos auxiliar sua evangelizadora, de modo a desembaraçá-la de certas dificuldades a fim de evitar maiores obstáculos na tarefa. E quais seriam essas dificuldades? Perguntou o amigo cordialmente. Conforme me relatou, o responsável direto pela equipe de trabalhadores, a evangelizadora Camila, está com dificuldades em seu relacionamento conjugal e seu marido se tornou perseguidor da tarefa, né? Então, pensa aí, a gente está meio que iniciando uma corrente aí, né, de amor, né, de auxílio, de ajuda, né, onde já envolve aí não só a participação da família, dos mentores do plano espiritual, mas sim dos encarnados da evangelizadora Camila, né, em consequência ali o seu ambiente familiar, até mesmo o seu esposo, que era um perseguidor ali dos seus trabalhos junto ao centro espírita. Sendo assim, resta-nos em primeiro lugar aproximarmos-nos de seu esposo e demovê-lo do feito. Existem mais informações sobre o caso? Sim. Miguel, seu marido, sofre a influência de um espírito que se liga a ele pelo vício da bebida. Tal espírito é um irmão subjugado que obedece às ordens daquele que acredita ser seu chefe. Ele age assim em troca da promessa de poder reencontrar sua antiga companheira que desencarnou em decorrência de um acidente de carro causado por sua embriaguez. Vamos por parte, que já são muitas informações. Bezerra de Menezes sugere, né, que a evangelizadora Camila, a evangelizadora dessa criança que sofre de obsessão, seja aí, né, um processo inicial da ajuda a essa criança. Porém, a Camila também precisa de ajuda. Ela sofre um processo de obsessão, né, junto ao marido, porque a gente sabe que dentro de uma casa, se um começa a sofrer um processo de obsessão, né, fatalmente, possivelmente, toda a família será incluída nesse processo. Então, o marido tem problemas com o alcoolismo, né? Ele tem um espírito obsessor,
que o induz à bebida, né? Esse espírito obsessor, ele obedece a um outro espírito obsessor, a quem ele chama de chefe. Esse espírito, ele tem um desejo muito grande de encontrar uma ex-companheira que desencarnou com ele junto em um acidente de carro, nós vamos ver aqui em seguida, né? E esse chefe, esse suposto chefe, ele falou, olha, vai lá, obsedia o marido da Camila, em troca disso, eu vou planejar um encontro entre você e a sua amada de outra vida. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Diante de mais essa situação, procuramos estabelecer uma rede de informações com base nos dados apresentados pelo responsável espiritual da família e nas imagens projetadas pela mente do próprio obsessor. Após algum tempo de observação, chegamos à possibilidade de encontrar Rosário, a esposa do obsessor, vítima do acidente automobilístico. Então, Rosário era esposa do obsessor, que estava obsediando o esposo da evangelizadora Camila. Soubemos que a jovem desencarnada estava internada em uma certa colônia de socorro, situada próximo à Costa, e nos dirigimos para lá. Sua mãe, que a acompanhava, nos recebeu nos jardins da instituição e nos relatou: Nossa filha é boa moça, de coração piedoso e caridosa. Na terra cumpriu seus deveres matrimoniais, suportando o alcoolismo e as inconsequências do próprio marido, que não soube conservar ilibado o casamento. Presta atenção, esse obsessor, enquanto encarnado, ele tinha problemas com o alcoolismo, né? E o marido da evangelizadora Camila também, né? Ou seja, ele participava ali, junto com o marido da Camila, né, de todos aqueles fluidos, né, provenientes ali do álcool, que o álcool proporciona. Ele sugava todas as energias do marido da Camila, né, o induzindo ao álcool, né, e toda vez que ele ingeria o álcool, ele ficava ali absorvendo toda aquela energia, né, para satisfazer os seus desejos enquanto espírito. Porém, após o acidente que os levou ao desencarne, Rosário, por ver sua vida abreviada daquela maneira, não soube resistir à tristeza e à melancolia e adoeceu, mantendo um delicado quadro de depressão atroz. Interessante observação, né? Ou seja, ela já desencarnada, ela passou por um processo grande de depressão. Então, aqui narra, né, o quanto que o seu espírito ficou adoecido, né, após o desencarne e, lógico, passou por todo um tratamento de cura espiritual para se curar deste momento delicado do seu espírito. Agora, porém, mais recuperada, goza de relativa saúde espiritual, pois não conserva remorsos de vulto que lhe estanquem a caminhada. Mas apesar de não nutrir sentimentos de raiva ou revolta contra o companheiro com quem partilhou o lar, evita-lhe a memória e a presença, numa atitude quase infantil, como uma criança que se esconde atrás da mãe, quando se presume em perigo. Temos tentado a conversa há algum tempo, mas com poucos resultados. Então, ou seja, ela se via curada de toda a depressão, porém ela repelia qualquer assunto, qualquer proximidade com o espírito do marido, né? Aqui ainda fala como se fosse uma atitude infantil, né? Ou seja, eu estou bem, mas eu quero ele longe de mim. Depois de ouvi-la atenciosamente, solicitamos: gostaríamos de trocar algumas considerações com sua filha. Falei segurando suas mãos, a que nos aqueceu com simpatia, sorrindo carinhosamente.
Dr. Bezerra, que precisava se retirar para atender os outros compromissos, solicitou que o irmão Eusébio, um de seus colaboradores diretos, muito experiente com a psicologia, nos auxiliasse na conversa com a companheira internada. Recebemos então o simpático amigo e, após trocarmos alguns informes sobre o caso, pusemos-nos a caminho do quarto de Rosário. Aninha, que devido à intensa movimentação do trabalho, teceu poucas considerações, eram muitas informações para Aninha, né? Ficando mais como operária, silenciosa e observadora, neste instante se aproximou com um olhar surpreso e disse: Senhor Lúcio, quanta providência! É uma verdadeira teia de auxílio para chegarmos à criança. Quantos trabalhadores, quantas pessoas nobres e os encarnados quase que inconscientes. Que é verdade, né? A gente participa, se a gente for pensar, nós evangelizadores, nós participamos diariamente, constantemente de rede idêntica a essa, porém de forma inconsciente, né? Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante essas leituras riquíssimas, para a gente... não é que a gente não saiba, mas para que a gente possa ser lembrado a todo instante da importância dessa forma inconsciente que nós ajudamos, que nós podemos ajudar. E, em consequência, para que a gente nos vigie, para que a gente nos cuide, né? Para que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos valores, da nossa moral, dos nossos sentimentos diários, para que a gente possa ser um ajudante fiel da espiritualidade, porque se a gente não estiver preparado, a gente não vai conseguir ajudar. A gente já viu isso aqui várias vezes, né? A gente não vai conseguir ser um ajudante fiel da espiritualidade. Nosso espírito não vai estar na mesma sintonia, na mesma vibração que esses trabalhadores do mundo espiritual, né? Então, por isso que é importante o estudo, para que nos lembre a todo instante do cuidado que devemos ter para com nós mesmos todos os dias de nossa vida. Isso mesmo, minha filha. E aqui estamos tratando apenas de uma das crianças. Essas providências se dão a todas, não duvide. Na maioria das vezes, nossos amigos do plano físico ignoram completamente a complexidade de um trabalho de intercessão. Foi o que eu acabei de dizer, né? Então, a gente não imagina... nós não imaginamos, né? Nós sabemos que existe toda essa importância do trabalho, né? Mas ainda pela nossa ignorância, pela nossa falta de fé, né? Não é nem tanto pela falta de ignorância, porque nós estudamos isso, nós espíritas assíduos, nós estudamos, nós sabemos, a gente escuta isso nas palestras o tempo todo. Porém, nós somos invigilantes, ainda nos falta fé e compromisso, né, em colocar em prática a palavra do Cristo. Aninha, interessada, acompanhava minhas colocações. Por exemplo, os irmãos encarnados, quando fazem uma simples prece, raramente disponibilizam algo de si mesmos para facilitar a nossa atuação. E isso acaba dificultando significativamente o nosso auxílio, né? Tem vários entendimentos, né? Quando ele fala que raramente disponibilizam algo de si mesmo. No primeiro instante, a primeira vez que eu li essa frase, eu entendi a falta de fé no momento da oração. Às vezes a gente reza pelo outro, mas a gente não deposita ali aquele verdadeiro desejo, aquela fé de amor, né? Envolvida com amor, envolvida com sentimento verdadeiro, porque toda a oração, né? Os espíritos nos trazem essa colocação, que todo momento de oração, na oração pelo outro, quando a gente deposita aquele amor sincero, aquele amor que a gente sente fisicamente aqui no peito, ela tem, não é que ela tem um maior valor, mas eles facilitam a atuação do mundo espiritual na intercessão dessa oração.
né? Então, é muito interessante a gente observar, né, de que forma nós estamos fazendo as nossas orações, que tipo de concentração amorosa nós estamos depositando ali nas nossas orações para o outro. E não podemos, nenhum de nós, alegar ignorância por falta da informação, que eu acabei de falar, né? Pois sobejam as obras que descrevem tais empreendimentos, principalmente as de André Luiz, né? Lembrando, as de André Luiz traz o quê? Todo aquele envolvimento prático perante aos trabalhos de obsessão, ao que eu falei aqui da prece, né? O André Luiz, ele traz isso pra gente, e a todo instante a gente escuta nas palestras, como eu disse, nos livros que a gente lê a todo instante, nos livros que a gente faz os estudos, mas ainda nos faltam fé, né? Para tamanha prática e tamanha fé. Mas como poderiam os encarnados ajudar nessa complexa tarefa que observamos? Disponibilizando fluidos, por exemplo. Mas fluidos salutares, filhos da disciplina e da renúncia. Poderiam também se manter mentalmente disponíveis, cultivando a prece e os bons pensamentos, pois às vezes despendemos enorme tempo procurando um bom médium que nos registre inspiração para um trabalho a fazer. Mais uma vez, confirmando o que eu falei lá atrás, né? É o cuidado que a gente tem que ter diariamente para que eles possam utilizar dos nossos bons fluidos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos maiores em relação ao bem com o outro. Poderiam se habituar a pensar com mais carinho e interesse nos amigos de tarefa, para que o elo entre eles se fortalecesse, de tal modo que nossa interferência por um movesse a todos no auxílio. Poderiam estudar com mais afinco, de maneira de granjear mais e mais simpatias na esfera espiritual, edificando em si mesmos recursos indispensáveis no intercâmbio intuitivo. Olha que relato de amor, né? Não é relato, que chamamento de amor mais grandioso, né? O quanto que a gente pode ser muito mais útil se a gente praticar o amor, né? Ajuda mútua, né? É se interessar pela dificuldade do outro, é ter o respeito, né? Pela dificuldade, aquele olhar carinhoso, sem julgamentos, sem chavões. É a gente querer entender para poder cuidar. Poderiam se conscientizar da importância e da gravidade da tarefa, de modo que compreendessem a responsabilidade que têm com aqueles que evangelizam, interessando-se por todos eles. Então, minha filha, lembrariam de todos durante os dias que precedem o da evangelização, preparando-se de forma adequada para cada um deles, individual e coletivamente. É muito grande, né? Respirei profundamente com uma pequena pausa, enquanto Aninha me absorvia as palavras e prossegui emocionado. Assim, seria possível ao evangelizador fazer parte dessa imensa teia a que você se referiu. Quantas vezes poderíamos conduzi-lo conosco em nossas atividades? Quando em repouso do corpo físico, de certo, ele trabalharia mais e desfrutaria do convívio dessas almas nobres a quem você se referiu, habituando-se mais facilmente a lhes compartilhar o campo mental. Nós sabemos que o nosso corpo físico, enquanto repouso, o nosso espírito, né? Ele vai sim para outras esferas do mundo extrafísico. E nós temos, né? Se a gente manter todo esse cuidado habitualmente, nós vamos sim, né? Estar
ali em esferas com espíritos de maior superioridade, onde eles vão nos alertar, nos instruir em todo esse processo, facilitando o trabalho. Ainda hoje, lidamos com muitos amigos que consideram a tarefa da evangelização um sacrifício, exigindo-lhe lutas enormes, né? A gente vê muito, né? Às vezes amigos que reclamam o tempo todo, enxergam muitas dificuldades, porém não abandonam o trabalho, o que já é de grande ajuda, né? Mas enxergar com amor, com carinho, com prazer, né? É muito mais eficiente, é muito melhor, né? Para todo o conjunto, para todo o coletivo, obviamente. Mas isso só ocorre porque ainda não percebem a cadeia de auxílio que se forma em torno daquele que se propõe a evangelizar. Não veem que do céu uma cachoeira de bênçãos e de luzes desce ao seu encontro e que espíritos iluminados se interessam por sua sorte, vindo em grupo enxugar suas lágrimas, inspirar-lhes nas dificuldades e dividir, enfim, o peso da sua cruz, como sirineus enviados pelo próprio Mestre Jesus. É lindo, né? Ou seja, mesmo naqueles momentos de maior dificuldade, mesmo naqueles momentos que a gente pensa até em desistir da tarefa de evangelizar, onde a gente se apega a tantas dificuldades materiais, a tantas dificuldades do nosso emocional, das nossas dificuldades, onde a gente se apega tanto na dificuldade do outro e coloca ali a culpa pela não realização do trabalho. Nós não estamos sozinhos neste momento. É nestes momentos que esses espíritos descem até a nós para nos iluminar, né? A gente viu o caso aqui, vocês lembram daquela evangelizadora que estava com um problema com o irmão em casa? Quanta ajuda ela recebeu do plano espiritual no momento simples do evangelho do lar. Entendo, mas as dificuldades são tantas. Sem dúvida, existem as lutas por causa das condições do planeta e das nossas condições íntimas, né? Nosso livre-arbítrio, todo um processo, sem dúvida. Porém, maior, muito maior é o auxílio. O auxílio é muito maior do que qualquer dificuldade que possamos encontrar no caminho. Quando o evangelizador disso se aperceber, se entregará de bom grado a essas benesses, com misericórdia e não com sacrifício, sorrindo mais, empolgando-se mais, dedicando-se mais, estudando mais e vivenciando mais. Aninha me olhou, concordando, e enxugou discreta lágrima. Seguimos então pensativos ao nosso destino, né? Então, na verdade, as dificuldades, né, os obstáculos, na maioria das vezes, somos nós que criamos, né? Nós justificamos através dos obstáculos, das dificuldades, né? Das dificuldades provenientes nossas, das dificuldades provenientes do outro, para culpar, né? Para culpar a minha ineficiência, para culpar a não realização do trabalho, e a gente esquece que a gente não está sozinho, a gente esquece que os benfeitores, eles não dormem, né? Eles ficam ali ativamente esperando um sinalzinho nosso. Opa, eu sei que vocês estão aí, me ajudem aqui, e confiar neles, que a ajuda, ela é providência divina, ela existe, ela é real, basta a gente trabalhar a nossa fé, né? Então, eu escutei uma pergunta esse fim de semana e eu vou deixar essa pergunta aqui pra gente pensar, pra gente analisar e refletir. Qual é a grande importância da evangelização de espíritos para você nas condições em que o planeta se encontra? Então, não vamos pensar só no momento da pandemia, é na condição como um todo de transformação planetária que estamos vivendo já há algum tempo,
de espíritos recém-encarnados no nosso meio, que estão vindo sim trazer um significado diferente para essa transformação planetária. De espíritos que vão reencarnar, que já estão preparados lá no plano espiritual para reencarnar e fazer grandes diferenças para esse mundo de regeneração a que tanto sonhamos, né? Então, ao meio disso tudo, que importância a evangelização de espíritos tem para mim, tem para você, evangelizador, né? A que ponto nós estamos nos dedicando com responsabilidade, acreditando em toda a providência divina do mundo espiritual que trabalha junto a nós, né? E vamos refletir junto a isso, a essa teia que a Aninha fala lá, né? Que essa teia de ajuda mútua, pensando sim no coletivo, pensando como um todo, né? Por que eu vou pensar só em mim, né? Se eu tenho razão, se eu tenho conhecimento, se eu tenho amor de sobra para pensar no outro também, né? Porque essa teia que narra aqui, que eu acho que é de grande importância aqui nesse capítulo, né? Ela é fundamental para o sucesso do nosso trabalho como evangelizadores, para que atinja ali os nossos evangelizandos a quem tanto nós queremos ajudar, né? No trabalho da nossa evangelização e da evangelização dos nossos jovens e crianças. Então fica aqui um beijo a todos, até semana que vem. E que Jesus continue aí, né, nos inspirando, mandando boas vibrações, muito amor no nosso coração, muita razão em nossas ações. E um grande beijo, tá? Tchau, tchau.